Olá, gente! Iremos agora dar continuidade ao nosso ambiente virtual de aprendizagem, agora com o conteúdo de tecidos do corpo humano. Nessa primeira videoaula, a gente vai estudar um pouco sobre o tecido epitelial. Mas antes de a gente começar a estudar sobre o tecido epitelial, é necessário que a gente entenda e fixe realmente o que é um tecido. Muitos de vocês devem estar pensando que um tecido... professor, um tecido é o que forma o tapete, que forma nossas blusas, nossas camisas, nossos shorts. É um pedaço de pano. Ok, isso daí também é um tipo de tecido. São linhas emaranhadas que formam este tecido. Ok, mas em ciências naturais, gente, a gente não vai falar desse tipo específico de tecido. A gente vai falar dos tecidos que formam o corpo humano. Olha que massa, muito mais legal, os tecidos que nos formam. Então, os tecidos que nos formam, que formam o corpo humano, ele é formado por um aglomerado de células. Ele é constituído por um aglomerado de células que se juntam e desempenham funções. Por exemplo, no corpo humano tem vários tipos de tecido, formados por uma gama variedade de tipos celulares. Como vocês podem ver aqui, o coração, formado principalmente por fibras musculares, o músculo esquelético também formado por um tecido muscular, formado por células musculares, o pâncreas, formado por tipo de tecido epitelial glandular, que mais à frente a gente vai estudar, e assim por diante. Os vários órgãos que a gente tem em nosso corpo é formado por vários tecidos, que por sua vez esses tecidos são formados por vários tipos celulares. Então, se a gente pudesse definir de uma forma bem sucinta o que é tecido, a gente ia colocar desta maneira. Olha, presta atenção para a gente nunca mais esquecer. Tecido é um conjunto de células especializadas que podem estar separadas ou não por substâncias intercelulares e que realizam determinada função no organismo. Vamos traduzir aqui. Tecido é um conjunto de células especializadas. O que é uma célula especialista? É uma célula que é boa em alguma coisa. Então a gente pode dizer que o tecido é formado por um conjunto de células que desempenham de forma legal determinadas funções, certo? Desempenham de uma forma bem efetiva. E essas células que vão formar esses tecidos podem estar separadas ou não por uma substância que banha essas células, que são chamadas de substâncias intercelulares. O que são substâncias intercelulares? São substâncias secretadas, que podem ser secretadas pela própria célula, que podem ser produzidas pela própria célula, e essa substância intercelular fica arrodeando, fica banhando essas células, tudo bem? Então, alguns tipos de tecidos que as células podem estar muito separadas uma da outra, ou seja, pode existir um espaço maior entre uma célula e outra. Esse espaço é preenchido por essa substância intercelular, ou seja, substâncias que ficam fora da célula. Essa substância intercelular também é chamada de matriz intercelular, tudo bem? Então, existem certos tipos de tecido que podem ter muita matriz extracelular, ou seja, muita substância separando uma célula e outra, e pode existir tecidos que têm pouca substância intercelular separando uma célula de outra, certo? Então, esse conjunto de células que podem estar separadas ou não por substâncias intercelulares, substâncias que ficam entre essas células, desempenham uma determinada função. Tudo bem? Então, abaixo você me dizer que tecido é um conjunto de células, professor. Só que é um conjunto de células que são especializadas no desempenho de funções. E essas células, professor, podem estar separadas ou não pela matriz intercelular, que são substâncias que ficam fora da célula, que ficam banhando na célula nos tecidos. Tudo bem? Então, existem vários tipos de tecidos dentro do corpo humano, mas esses vários tipos de tecidos são classificados em quatro tipos principais. O primeiro, tecido epitelial, é o tecido que recobre nossa pele, recobre superfícies externas, nos protege de impactos mecânicos e também recobre superfícies internas de alguns de nossos órgãos. Tem um tecido conjuntivo, que é um tecido de conexão, que vai ter muita matriz extracelular, ou seja, vai ter muita substância separando uma célula da outra. Ou tem o tecido muscular, que é um tipo de tecido formado por células bem alongadas, que tem uma capacidade enorme de contrair e relaxar. E formado também pelo tecido nervoso.
O tecido nervoso ele é formado por um conjunto de células chamadas de neurônios, e esses neurônios são células especialistas em conduzir impulsos nervosos com base em estímulos. Mostrei aqui para vocês, fotografias e imagens esquemáticas, desenhos de tecido. Mas para provar que eu não estou mentindo, que esses tecidos realmente existem, trouxe aqui, imagens de microscópio eletrônico, ou seja, aquele microscópio bem potente. Com aquele microscópio bem potente, que é esse microscópio eletrônico, eu consigo colher imagens e observar fotografias reais dos tecidos. Tecido epitelial, formado por células bem juntinhas, com pouca matriz extracelular, recobre superfícies externas e internas do nosso corpo. Essa primeira fotografia é uma eletromicrografia eletrônica do tecido que forma o intestino, que recobre a superfície interna do intestino. Aqui eu tenho o tecido muscular, formado por células especialistas em contrair e relaxar, células bem alongadas. Tecido conjuntivo, formado por células que são bem separadas uma da outra, vocês podem observar, bem separadas por uma camada, por uma matriz extracelular. E aqui a gente pode observar também algumas fibras. Essas fibras não são fibras musculares, são fibras presentes também no tecido conjuntivo. É principalmente elastina, que é um tipo de proteína que é muito comum no tecido conjuntivo. E aqui o tecido nervoso. Vocês podem observar, eu tenho aqui os neurônios com seus prolongamentos. Mais à frente a gente vai ver e observar que esses neurônios com esses prolongamentos recebem alguns nomes específicos e que a gente vai deixar para estudar nas próximas videoaulas. Então, hoje, como eu havia falado a vocês, iremos estudar de uma forma bem mais individualizada o tecido epitelial. O tecido epitelial ele também é chamado de epitélio. Eu não quero chamar tecido epitelial. Pois chame isso lá de epitélio. Você chamando de epitélio, também está chamando o nosso tecido de epitelial. Tudo bem? A característica principal desse tecido epitelial é ter células firmemente unidas, aderidas umas às outras, com pouca ou nenhuma substância extracelular. Ou seja, essas células que formam o tecido epitelial são bem unidas. Tem pouca substância intercelular, poucas substâncias que ficam fora das células, que recobrem, que banham essas células. Então são bem unidas entre si. E o tecido epitelial, gente, ele é muito importante para nós, seres vivos multicelulares, uma vez que ele é especialista em recobrir superfícies externas do nosso corpo, como é o caso da pele. Recobre também superfícies internas de alguns órgãos, como o esôfago, o intestino, o pulmão também. Tem a característica de nos dar proteção, de nos dar um equilíbrio térmico também, por meio de algumas estruturas presentes na pele. Então, continuando aqui nosso estudo, trouxe aqui novamente uma fotografia eletrônica de um tecido epitelial, advide de um microscópio eletrônico, onde vocês podem ver que isso tudo aqui é tecido epitelial, tudo isso. Mas essa primeira camada é chamada de camada córnea. Essa primeira camada aqui, vocês podem ver que é um rosinha mais claro, né? Chamada de camada córnea, e é formada por células mortas. São células mortas que são queratinizadas, ou seja, nas suas membranas tem uma grande quantidade de uma substância chamada de queratina, e que nos dá uma proteção a mais nessa pele. E abaixo dessa camada córnea, dessa camada de células mortas, eu vou ter as células propriamente ditas, células vivas do tecido epitelial, que vocês podem observar, são células bem unidas umas às outras, com pouca matriz extracelular, são bem unidas. Tudo isso aqui são células. Algumas a gente consegue ver o núcleo bem delimitado assim, mas outras a gente não consegue ver. Questão mesmo de imagem, né? São células bem aderidas umas às outras. Então, essa é a principal característica de um tecido epitelial. É ter essas células bem unidas umas às outras, com pouca substância intercelular, ou seja, substâncias que ficam fora dessas células. Aqui, são células bem unidas. Aqui eu tenho aqui uma figura esquemática representando essa mesma fotografia eletrônica. Primeiro a camada córnea, depois
um conjunto de células bem unidas umas às outras. Não precisa de decorar esses nomes aqui não, certo? Esses nomes aqui não precisa de decorar agora. E vocês podem observar também que após essa camada de tecido epitelial, que esse tecido epitelial vai basicamente até aqui, ó, essa parte aqui, ó, tudo é derme. Tudo é derme. E derme é um tipo de tecido conjuntivo, certo? Como a gente sabe, e eu já falei para vocês em questões, que a gente já respondeu, que a pele é formada por dois tipos de tecido. O primeiro é o tecido epitelial, que a gente chama de epiderme. Tudo isso aqui, ó, é epiderme. E o segundo, só ajeitar aqui, pronto. E o segundo aqui é um tipo de tecido conjuntivo que a gente chama de derme. Bem, gente, e o tecido epitelial, ele é classificado, ele é agrupado de acordo com a principal função que ele vai desempenhar em um determinado local. Por exemplo, o tecido epitelial vai se dividir em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Qual a principal característica do tecido epitelial de revestimento? O próprio nome já está dizendo, ele reveste, ele vai ter como principal característica revestir superfícies externas do corpo, como é o caso da pele, como também algumas superfícies internas do nosso corpo, como é o caso de revestir o esôfago, traqueia, certos locais do pulmão, intestino. Então, assim, está revestindo superfícies internas do nosso corpo. E qual a principal função do tecido epitelial glandular? Produzir substâncias que são secretadas. O que é o termo secretar? Gente, o termo secretar quer dizer jogar para fora da célula. São substâncias que são produzidas no interior da célula que são expelidas para fora. Então, o termo secretar quer dizer jogar para fora da célula. Então, o tecido epitelial glandular vai ter células que vão produzir certas substâncias, que essas substâncias produzidas no interior dessas células do tecido epitelial glandular são jogadas para fora da célula. Tudo bem? Então, o tecido epitelial se divide em dois grandes grupos, de revestimento e glandular, divididos de acordo com a função principal que esse tecido desempenha. Vamos para essas duas imagens também de eletromicrografia eletrônica. Esse exemplo aqui, ó, é o tecido epitelial de revestimento, que é aquela mesma imagem que eu mostrei, que está revestindo o órgão intestino. Vocês podem observar que o tecido epitelial de revestimento, assim como característica de todas as células de tecido epitelial, todas essas marquinhas rosas aqui, ó, são células. E elas estão bem unidas umas às outras, ó. Estão bem unidas umas às outras. Vocês podem observar, ó, com pouca ou quase nenhuma substância extracelular entre elas. Substância extracelular que nessa imagem está representada nessa parte amarelada. Viu como é interessante? Isso aqui é uma fotografia real dessas células epiteliais presentes nesse tecido epitelial de revestimento. E aqui, o tecido epitelial glandular. Aqui, ó, eu tenho células formando estruturas chamadas de glândulas, certo? O tecido epitelial glandular ele vai formar estruturas, às vezes um órgão, que a gente chama de glândulas, tudo bem? Como é o caso das glândulas sudoríparas e sebáceas presentes na pele, são glândulas que são formadas por tecido epitelial glandular, que são células especializadas na produção de secreções, na produção de substâncias que são jogadas para fora da célula, certo? Ó. Esse aqui é um tipo de tecido epitelial glandular. São células epiteliais formando essa glândula aqui, que provavelmente deve ser uma glândula sudorípara, que ela é especializada em produzir suor. Vamos agora, primeiramente, ver o tecido epitelial de revestimento. O tecido epitelial de revestimento, como eu já vi para vocês, como eu havia dito a vocês, são tecido que reveste alguma coisa, reveste superfícies. Pode revestir superfícies externas, como é o caso da pele, e revestir também superfícies internas, como é o caso de revestir a traqueia. Esses tecidos epiteliais de revestimento também são divididos, gente. Tudo na ciência ele é dividido, ele é classificado. Né? Os cientistas, os biólogos têm essa moda, sabe, de classificar as coisas. Então, tudo é classificado. E eu tenho vários tipos de tecido epitelial de revestimento. No entanto, nosso livro, a Sonia Lopes, que inclusive eu tirei essa imagem
do volume 6 do nosso livro da Sonia Lovett, que a gente não recebeu, mas que a gente ainda vai receber, ele vai especificar para a gente 4 tipos de tecido epitelial de revestimento, mas existem vários outros, tudo bem? Mas, como nosso livro só está abordando 4 tipos, que é o epitélio estratificado pavimentoso, o epitélio simples cilíndrico, o epitélio pseudoestratificado ciliado e o epitélio simples pavimentoso, a gente só vai estudar eles com relação a epitélio de revestimento. Vamos agora para o primeiro. O primeiro tecido epitelial de revestimento que a gente vai ver agora, ele é chamado de epitélio simples pavimentoso. Parece um termo difícil, né, da ciência. Ah, Maria, professor, outro termo difícil da ciência. Só tem palavra desconhecida. Pois vamos aqui agregar o nosso vocabulário. Vamos tentar entender sobre esse epitélio simples pavimentoso. Para a gente entender, a gente vai especificar cada palavra para você. O que quer dizer cada palavra? Certo? O primeiro tecido epitelial de revestimento é o epitélio simples pavimentoso. Vamos aqui destrinchar cada palavra dessa. Primeiro, o termo epitélio, como eu havia dito para vocês, vai dizer que é um tecido epitelial. E aqui tudo bem. Simples. Olha, gente, o termo simples vai dizer que esse tecido epitelial ele é formado por somente uma camada de células. Vocês viram, né, nas imagens que a gente colocou aqui de eletromicrografia, que tinha alguns tecidos que tinham várias camadas de células. Mas o epitélio simples pavimentoso ele vai ser formado por uma única camada de células. Certo? E o termo pavimentoso vai se relacionar ao formato que essas células têm, que é um formato achatado, lembrando ladrilhos, lembrando cerâmica da nossa casa. Então tem um formato achatado. Então, o epitélio simples pavimentoso nada mais é que um tecido epitelial formado por uma camada de células que tem formato achatado. E onde é que eu vou encontrar esse tipo de epitélio? Ele vai revestir superfícies internas dos vasos sanguíneos, alvéolos pulmonares, lá no nosso órgão pulmão, e ele vai ter uma capacidade muito importante para nós, principalmente na condução de nutrientes de célula para célula, pois ele vai ter como função principal permitir a passagem de substâncias como gases, nutrientes e água. Vamos aqui tentar entender. Esse epitélio simples pavimentoso, que é formado por uma única camada de células, com certeza ele é um epitélio bem fino, né? Bem finíssimo, e que vai recobrir a superfície interna dos vasos sanguíneos. Então, os diversos vasos sanguíneos que percorrem o nosso corpo, ele vai ser formado por essa única camada de células de formato achatado, que é um tipo de tecido epitelial. E como é que o sangue, como é que esses vasos sanguíneos conseguem deixar que substâncias saiam do sangue para as diversas células? Justamente por isso, porque esses vasos sanguíneos é feito desse tipo de tecido epitelial de revestimento, que permite essa passagem do sangue através dos vasos sanguíneos de nutrientes e gases. Esses nutrientes e gases, como o oxigênio, vai dar vida às células que formam o nosso corpo. Ou seja, graças a essa passagem seletiva de substâncias que saem do sangue, que passam através das paredes dos vasos sanguíneos, que nossas células vão se manterem vivas. Vão se manterem vivas justamente porque elas vão receber nutrientes, água e certos gases advindos do sangue. Certo? E esses nutrientes, água e gases, como é que eles vão passar do sangue para essas células? Através da parede dos vasos sanguíneos, que é formado por um epitélio bem fino, formado por uma única camada de células, que é o epitélio simples pavimentoso. Certo? Então, muito simples. Certo? Epitélio simples pavimentoso, formado por uma única camada de células de formato achatado. Vai recobrir superfície interna dos vasos sanguíneos, alvéolos pulmonares e vai permitir essa passagem seletiva de certas substâncias. Então, para não dizer que eu não mentindo, está aqui um esquema de um epitélio simples pavimentoso, uma camada bem fininha, de células, de formato achatado, de formato bem achatado. Para não dizer que eu estou mostrando só o desenho, gente, estou mostrando aqui também uma fotografia eletrônica, que isso daqui, foi feito um corte em uma artéria, a maior artéria que a gente tem no nosso corpo, que é chamada de aorta, que é uma artéria que fica perto do coração. E essa artéria aorta,
é um tipo de vaso sanguíneo, né? E esse vaso sanguíneo vai ser recoberto por essas células de formato achatado e formado por uma única camada. Tá vendo? Eu tenho uma única camada aqui, ó, formada de células achatadas. Essas células achatadas fazem parte do tecido epitelial simples pavimatoso. Vamos para o próximo. Epitélio simples cilíndrico. Olha aí. Vamos de novo destrinchar as palavras. Epitélio, a gente já sabe que se relaciona a tecido epitelial. Simples, porque também é formado por uma única camada de células. E cilíndrico é porque aqui as células não vão ter formato achatado, mas as células aqui vai ter formato retangular. Então, o epitélio simples cilíndrico nada mais é que um tecido epitelial que é formado por uma única camada de células que tem formato retangular. Simples, básico. Se você não estiver entendendo, pausa o vídeo e faça as anotações, porque quando a gente escreve e lê ao mesmo tempo, e a gente escuta, a gente vai conseguir aprender esses nomes, esses vocábulos. Então, essas células de formato retangular ainda vai ter estruturas anexas a essas células, que a gente chama de microvilosidades. Gente, microvilosidades eu vou ter presente nessas células de formato retangular que vão formar o epitélio simples cilíndrico, são estruturas em formato de dedos, formato de dedinhos, né? São formato de dedinhos, e essas estruturas que ficam nessas células em formato de dedinhos, é claro que bem microscópicos, são bem pequenininhos. Quando eu tenho essas estruturas, essas microvilosidades que têm formato de dedos, aumenta a área de absorção dessa célula. Imagine, eu tenho uma superfície reta e eu tenho uma superfície em formato de dedos. Eu aumento minha área de absorção, eu aumento minha área de superfície. Olha o tamanho dessa área de superfície que eu tenho do que aqui. Certo? Então, microvilosidades são estruturas em formato de dedo que eu vou encontrar nessas células que vão formar o epitélio simples cilíndrico e que aumentam a área de absorção dessas células. E aonde é que eu vou absorver nutrientes? No intestino, né, gente? Então, essas células que eu vou... esse tipo de tecido epitelial simples cilíndrico, eu vou encontrar eles revestindo, cobrindo os intestinos, tanto delgado como grosso. Certo? Tanto o intestino delgado como o grosso, eu vou encontrar epitélio simples cilíndrico, que são células de formato retangular e formado por uma única camada. Essas células ainda têm a habilidade de produzir um muco. O muco no intestino, ele é uma substância meio que esbranquiçada, meio que gelatinosa também, e que vai ser importante por lubrificar esse intestino para passar de fezes. Ele lubrifica esse intestino para que as fezes passe mais deslizantes, dizemos assim. Né? E esse epitélio ele vai ter como principal função absorção, já que vai ter microvilosidades para aumentar a superfície de absorção. Vai ter como função secreção, vão secretar muco, que é essa substância que lubrifica o intestino. E vai ter como função também de proteger esse intestino. Ele vai proteger esse intestino. Olha que massa, olha que legal. Mas ciências é demais, eu adoro ciências. Bem, gente, essa daqui é um esquema de um epitélio simples cilíndrico. Vocês podem ver que as células têm um formato bem diferente daquelas células do epitélio simples pavimatoso. É umas células um tanto mais voltadas para um formato triangular, são bem mais alongadas. E aqui tem essas estruturas que eu disse para vocês que se assemelham a dedos, que aumentam a área de absorção, já que o epitélio simples cilíndrico é muito importante, pois recobre o intestino, e é no intestino onde ocorre a maior parte de absorção dos nutrientes. E vocês podem observar aqui essas estruturas em formato de dedo que eu disse para vocês, que é chamada de microvilosidades. E eu tenho várias dessas microvilosidades nessas células que recobrem o intestino. São as células classificadas como epitélio simples cilíndrico. Aqui, uma fotomicrografia eletrônica. Aqui vocês não vão conseguir observar muito bem as microvilosidades, porque ele deu um maior destaque para as células cilíndricas. São células de formato cilíndrico, compostas por uma única camada. Tem uma única camada aqui. Por isso que é chamado de simples, que é formado por uma única camada de células. E é chamado de cilíndrico, porque tem esse formato mais voltado para o retangular.
Então é o epitélio simples, cilíndrico. Aqui, ó, com certeza que eu vou ter várias microvelocidades. A gente não consegue ver porque a imagem não está ampliada suficientemente para me conseguir observar estruturas mais ao ápice dessas células desse tipo de tecido epitelial de revestimento.